O ano era 2007. O Bahia enfrentava o Fast pela Série C, necessitando vencer para poder se classificar para o octagonal final. Era 50 minutos do segundo tempo e o jogo estava em 0-0 e naquele momento o Bahia estava sendo eliminado e entraria na situação mais crítica da sua história. Só que Carlos Alberto pega a bola e cruza na área. E o nosso herói e personagem do vídeo de hoje, Charles, estava no momento certo e na hora certa para fazer um gol heróico e salvar o Bahia daquela situação. Mas até chegar esse gol, Charles tem uma história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Então, se você quer saber essa história fantástica desse herói que ficará marcado na história do Esquadrão, vem comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso receber você aqui conosco e no vídeo de hoje nós vamos contar a história e trajetória do herói do Esquadrão, Charles. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu queria falar para vocês que nós vamos ter a participação especial de Charles aqui no nosso vídeo. Charles, meu amigo, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso canal. Olá, tudo bom? Meu nome é Charles, ex-jogador do Bahia, mais conhecido como Pé de Coelho pela nação tricolor. Estou aqui para contar um pouco da minha trajetória, no Esporte Clube Bahia, para falar um pouco sobre aquele gol, aquele gol aos 50 minutos contra o Fast Clube, que fiquei, graças a Deus, conhecido no Esporte Clube Bahia, e até hoje eu sou lembrado e sou muito grato por isso. Vamos contar um pouquinho do que eu vivi no Bahia, de outras passagens por outros clubes, Conto com vocês. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir para você que deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal para a gente poder continuar trazendo mais histórias incríveis do nosso esquadrão. Então vamos começar a contar a história. Charles nasceu em Aracaju no dia 14 de agosto de 1984. E logo novo, ele vem para Salvador para poder fazer testes para jogar no Bahia. Só que infelizmente ele acabou sendo reprovado. Então, Charles começa a jogar em times de Aracaju e chama a atenção do Sergipe. Lá no Sergipe, ele se profissionaliza e joga de 2002 até 2005. No ano de 2005, Charles ele vai para jogar em São Paulo, no time chamado Palmeirinha, que disputava a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Lá em São Paulo ele joga bem e acaba indo em 2005 jogar no Camaçariense, o campeonato baiano. E é aí que Charles se destaca muito, marcando 14 gols na edição do Campeonato Baiano de 2006, sendo o 3º artilheiro da competição e chama a atenção tanto de Bahia como também do time de Canabrava. Mas é o Bahia que entra em contato com ele primeiro através do seu diretor Nilton Mota e eles firmam um acordo verbal onde Charles ia ganhar um salário de R$3.000 por mês. Dias depois, o time de Canabrava também entra em contato com Charles e oferece a ele o dobro do valor para Charles poder jogar lá. Só que isso que é um homem de palavra. Charles não aceita a oferta do time de Canabrava e vem jogar no Esquadrão. E assim começa a história de Charles com o Bahia. Charles chegou no Bahia no ano de 2006 para poder jogar a Série C. E logo ele mostrou que seria um jogador muito importante para o Esquadrão, porque na sua estreia contra o Icasa, ele entrou no segundo tempo e marcou 2 gols. Então, o segundo jogo foi contra o 13,
na Fonte Nova, o primeiro jogo de Charles para a torcida do Bahia. Charles, como foi a sua experiência na primeira vez que você viu a torcida gritando o seu nome? O que foi que você sentiu ali? Cara, pra falar a verdade, foi uma das experiências únicas que eu vivi, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? No primeiro jogo que eu fui jogar na Fonte Nova. Eu pude se sentir realizado, né? A gente vê a torcida, mais de 50 mil gritando o nome da gente, a gente se sente um profissional realizado, né? Não sabia da grandeza da torcida do Bahia. Naquele instante eu pude ver que o Bahia é muito grande, e a sua torcida, né? E tudo que envolve, né? O Bahia bicampeão brasileiro, o Bahia que tem a segunda ou a terceira maior torcida do Brasil, estava na Série C e os torcedores não abandonou, né? Tinha mais de 50 mil. E graças a Deus para mim deu tudo certo, né? Nesse jogo que eu pude jogar, pude fazer meu gol, né? Comemorar com a torcida. Foi brilhante, muito bom, a torcida gritando do começo até o fim. E é isso, é uma experiência única que eu vivi, né, no Sport Clube Bahia. Então, no seu primeiro jogo para a torcida, Charles já mostrou a sua principal característica, que era o bom posicionamento e também o seu oportunismo. Porque quando o zagueiro dá um recuo errado, o goleiro também chuta de maneira estabanada. Então Charles, no momento certo e na hora certa, aproveita o vacilo, aquela atrapalhada da defesa do 13 e marca o seu primeiro gol para a torcida do Esquadrão na antiga Fonte Nova. Eu tenho certeza que foi um momento histórico para ele. Então, ele jogou muito bem aquela Série C, assim como o Bahia, naquelas primeiras fases da Série C, estava indo muito bem, até que chega o octagonal final, e é aí que a coisa desanda, porque o Bahia acaba perdendo vários jogos importantes, acontecem várias coisas com o time, e eu queria, Charles, perguntar para você, na sua opinião, o que foi que aconteceu naquele ano de 2006 o Bahia não ter conseguido ir até o seu objetivo, que era subir a Série B, apesar daquela boa campanha que o time ia tendo? O que foi que aconteceu ali para o Bahia não conseguir alcançar o seu objetivo? Então, em 2006 nós tínhamos um elenco muito bom, né? Eu acho que nós não conseguimos o acesso, acho devido às mudanças, né, de treinadores, né? Nós começamos com Mauro Fernandes, depois o interino, que era Charles Fabian, assumiu, deu uma consistência ao time. Eu acho que na segunda, terceira fase, no final da terceira fase para o octagonal, Lula Pereira assumiu, né? E aí a gente teve que se encaixar durante o torneio, né? Cada método de trabalho. E assim, a princípio eu penso que foi isso, né? Infelizmente não conseguimos o acesso em 2006, né? Mas é isso, futebol a gente sabe que não é fácil, né? E a mudança de treinador às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Quando chegou o ano de 2007, a situação do Bahia era crítica. Para você ter ideia, o Bahia não tinha nem bola para poder treinar. Muitas dívidas, salários atrasados. Se eu for parar para contar aqui como estava o Bahia em 2007, eu vou ter que fazer um outro vídeo. Só que o Bahia vai bem no primeiro semestre, consegue chegar até as oitavas de finais da Copa do Brasil, sendo eliminado por Fluminense nos critérios de gol marcado fora de casa. No Campeonato Baiano só não foi campeão, muito por causa do nosso grande goleiro Paulo Mussi. Inclusive tem um vídeo aqui dos piores goleiros que jogaram no Bahia. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando. E aí chegamos até a Série C. Para a Série C, a diretoria traz de volta Nonato, um dos principais jogadores que já vestiram a camisa do Bahia. Trouxe também Neto Potiguar, assim como estava o meio-campista Kleber e outros jogadores que foram muito essenciais naquela Série C. E Charles, ele continuava jogando no Bahia.
Então o Bahia consegue tranquilamente passar pelas duas primeiras fases, com Charles marcando gols tanto contra o Atlético da Paraíba, como também contra o Linhares, onde Charles marcou gols. Chegou na terceira fase, parecia que o Bahia ia passar tranquilamente. O grupo era ABC de Natal, Fast e o Rio Branco. Só que acabou acontecendo foi que o Bahia se complicou muito naqueles jogos. Para você ter ideia, o primeiro jogo foi contra o Fast lá no Amazonas e o Bahia empatou de 2-2. Os outros times ganharam do Fast. Olha a classificação, o Fast só teve 1 ponto, foi contra o Bahia. E o Bahia foi se complicando até que chegou na penúltima rodada. O Bahia perde para o ABC fora de casa e praticamente estava dando um adeus para a Série C. E ali o que tinha que acontecer? O Bahia ganhar do Fast na Fonte Nova e torcer para o ABC conseguir um empate contra o Rio Branco. E o ABC ia jogar com o time sub-23. A situação era crítica. Ninguém mais acreditava que o Bahia ia classificar. E se o Bahia fosse eliminado, o que estava ruim no Fazendão iria piorar mais e mais. Porque eu tenho certeza que o Bahia não suportaria mais um ano na Série C. Ou talvez poderia jogar até a Série D. Então, eu quero deixar que Charles conte a história daquele jogo. Charles, conta pra mim a história do jogo contra o Fast e o que você sentiu quando fez aquele gol. Eu quero que você conte pra nação tricolor tudo o que aconteceu naquele dia importante. Então, né, chegou 2007, né, nós tínhamos o elenco, tínhamos um treinador que era muito consistente, que era o Arthurzinho. E assim, acho que nas duas primeiras fases a gente atropelou todos os times, né? Nas duas primeiras fases. Na terceira fase, começamos bem, né? Achamos que o empate teria sido bom contra o Fast. Nos outros jogos conseguimos ganhar todos. Contra o ABC, se eu não me engano, a gente empatou e ganhou o outro. E no último jogo, o Fast, na verdade, não conseguiu ganhar de ninguém, só teve aquele empate contra a gente, dentro de casa. E no último jogo nós dependíamos do ABC, né? O ABC já estava classificado e o nosso time era muito, muito bom, né? Nosso time era bom e tinha elenco. Nós sabíamos que o dever de casa nós iríamos fazer, né? E aí, só que nós já não dependíamos só da gente, né? Nós dependíamos do ABC, e o ABC, como estava classificado, enviou todos os reservas para lá, né? Só que o ABC também tinha um time bom, reserva, né? E aí a gente não dependia mais da gente. Aí, só que assim, a palavra de motivação era: nós vamos fazer o nosso dever de casa, e aí o que for lá, seja o que Deus quiser. E aí começamos o jogo bastante nervoso, né? O nosso time não estava rendendo, perdemos muitos gols. Infelizmente, assim, a cabeça estava todo mundo querendo fazer gol, todo mundo querendo ajudar, né? E aí às vezes o zagueiro também querendo subir, a gente deixou espaço, eles tiveram chances de gol. Eu estava no banco, né, no banco de reserva. Arthurzinho optou por mim. Então, quando o Arthurzinho me chamou, né, eu disse: cara, tem que fazer um gol, tem que dar o passe, a gente tem que ganhar de qualquer jeito, independente de quem faça o gol. O mais importante é a gente tentar fazer o gol, porque o jogo lá continuava 0-0, né, e a gente só precisava disso, de um gol. E aí, quando eu entrei, eu disse: meu irmão, eu vou dar tudo de mim, independente do resultado, mas o que tiver que ser, será. E aí como eu falo, né, acho que Deus me colocou ali. Se você ver no começo do lance, quando acho que Emerson rouba a bola, toca em Carlos Alberto toca em Baiano, eu tava no meio do campo, e aí ele tabelou com o Baiano deu para Carlos Alberto deu tapa e cruzou o rasteiro, e eu saí de lá na carreira, de lá do meio de campo, e
Quando a bola passou por Moré, a bola chegou certinho em mim. E aí, meu irmão, foi uma explosão de alegria. Aquele momento foi único na minha vida, né? Eu guardo até hoje. São lembranças que ficam gravadas pro resto da nossa vida, né? Marcante. Esse gol foi mais do que um título, né? Como eu falo, até aquele gol foi muito importante. Eu acho que aquele gol foi mais do que um título, né? Naquele momento o Bahia precisava, né, daquele gol. Eu pude estar lá para colocar a bola para a rede, né? E a gente sabia, né? O nosso elenco era muito bom. Nós sabíamos que ali a gente já tinha conseguido acesso, né? É tanto que quando eu vim no carro, né, com o Kleber Carioca, os demais companheiros, né, no ônibus, na verdade, e aí eles vinham comentando, cara, o que a gente precisava era desse gol, velho. Com toda certeza nós vamos subir o Bahia. E foi dito certo, né? E falar sobre a importância do gol, cara, foi um momento único, como eu falei. São coisas que marcam para sempre em nossa história, nossa vida, né? Esse gol ficou marcado para sempre, eternizado na minha vida. E como jogador profissional, acho que até eu falo que foi um dos maiores títulos da minha vida. Nem tanto pelo título, né? Mas pela questão do que estava acontecendo naquele momento. E graças a Deus eu pude ter entrado, né? E ter contribuído da mesma forma. Depois que eu coloquei a bola para dentro, eu não sabia nem para onde eu correr, velho. Foi um momento único. Eu corri para o lado assim, pensando que a Bamu estava lá no meio, né? Que eles ficavam no meio do estádio. Só que nesse jogo todos estavam atrás do gol, né? Todo mundo querendo um gol, só um gol para a gente poder classificar, né? Esse jogo, eu lembro que depois do jogo muitos torcedores passaram mal. Foi um jogo inesquecível que assim, a gente se emociona até de lembrar, né? Quando lembra aquela narração, quando vem tudo à mente, né? São momentos marcantes, muito especial na minha vida. Eu levo pro resto da minha vida o carinho de todos os torcedores que vêm e falam comigo. Eu lembro que depois do jogo ainda eu fui lá para a igreja do Senhor do Bonfim, né? O ônibus levou lá, o Arthurzinho tava indo caminhando, né? Que ele disse, não, hoje não foi ninguém, foi Deus. E aí ele saiu caminhando com o Dudu Fontes, né? De lá da Arena Fonte Nova até a Igreja Senhor do Bonfim. Aí quando chegou lá tinha muito torcedor, aí eu saí do ônibus, a gente comemorou. Cara, foi muito fantástico. Muito bom relembrar esses momentos. São momentos que ficam guardados para sempre na nossa vida, velho. E eu agradeço ao Bahia, né? Por me proporcionar e também a Deus por me colocar naquele local para poder fazer aquele gol muito importante. Esse gol foi tão incrível, mas tão importante, que mudou a perspectiva da torcida, mudou a perspectiva do time. Depois dali, todos tinham certeza que o Bahia ia conseguir o acesso. Daquele momento, todos os jogos na Fonte Nova eram 60 mil para cima. Todo mundo dizia, o Bahia vai conseguir subir. Apesar que aquele octagonal final foi um pouco pesado. Tivemos várias tragédias. Primeiro, o AVC do meio-campista Kleber, que acabou morrendo. E depois, no jogo do acesso, a fatalidade com os nossos 7 irmãos tricolores, que acabaram perdendo a sua vida na queda do anel superior da antiga Fonte Nova, que inclusive foi o último jogo que aconteceu na antiga Fonte Nova contra o Vila Nova. Mas o Bahia conseguiu conquistar o acesso e terminou aquela Série C em segundo lugar. Mas eu digo para vocês que o acesso ele foi conquistado no jogo contra o Fast, no gol heróico de Charles. E Charles ele continua no Bahia para jogar em 2008. Então chegou o ano de 2008 e Charles ele continuou jogando no Bahia.
E o Bahia ele acabou indo jogar em Camaçari, porque a Fonte Nova foi interditada. E Charles em Camaçari, ele estava muito familiarizado e no Campeonato Baiano ele acabou marcando vários gols. Só que acabou acontecendo umas situações. O esquadrão trouxe alguns centroavantes de certo nome e o treinador começou a dar mais chances para esses centroavantes e colocava Charles mais no banco de reservas, e a torcida pedia Charles, porque toda vez que Charles entrava marcava gol. Só que eu não conheço bastidores, mas infelizmente davam mais chances para centroavantes como Didi, Reinaldo Aleluia, Anderson e Charles no banco de reservas. Mas toda vez que entrava em campo fazia gols. Chega a final do Campeonato Baiano, não final, mas um quadrangular final que foi Bahia, time de Canabrava, Vitória da Conquista e Itabuna. E no último jogo, o Bahia precisava vencer e o time de Canabrava podia vencer, mas com 2 gols de diferença a menos, alguma coisa assim. E o Bahia deu 5-0. Charles marcou o último gol e, meu amigo, quase Charles entrava para a história de novo no esquadrão. Charles ele acerta uma bicicleta que vai na trave, e se ele fizesse aquele gol ia ser 6-0. Gente, mas infelizmente a bola foi na trave e o Bahia perdeu aquele título por causa de um gol que não marcou no jogo contra o Conquista, que o Bahia vence. A Brava venceu contra o Itabuna de 5-1 e ficou com o título baiano de 2008. E Charles continuou para jogar o Campeonato Brasileiro. Ele acaba tendo menos oportunidades, porque chegou também Marcelo Ramos, Galvão e até Juca tinha mais chances que Charles. Mas quando Charles entrava em campo ajudava muito. Deixa um exemplo aqui, jogo contra o Avaí, que o Bahia estava empatando em 1-1 e Charles, com toda a sua garra, força, mostrando que estava ali para querer ajudar o time, ganha, dá assistência para o gol de Emerson Cris, jogo que o Bahia venceu por 2-1 em Feira de Santana. O Bahia jogou aquela Série B no estádio do Joia da Princesa e acabou conseguindo, mesmo jogando longe da sua torcida, com jogos que só tinha 300, 400, 500 torcedores, o Bahia consegue se manter na Série B daquele ano. E Charles, ele jogou, seu último jogo foi contra o CRB. Eu até queria falar com você, Charles, como foi a sua saída do Bahia e como foi a conversa para poder você sair do esquadrão, o que foi que a diretoria falou com você, como foi também esse ano de 2008, o que você achou dessa, muitas das vezes, preferência por centroavantes que não entregavam o quanto você entregava e tinha oportunidade enquanto você, que fazia gols, acabava sendo preterido pelos treinadores naquele ano? Então, em 2008, né, eu comecei com o pé direito, né, a torcida me abraçando pelo fato de eu ter feito aquele gol Salvador em 2007, né, quando eu não entrava de titular, quando eu ia para a reserva, eu entrava, fazia gols, quando eu estava jogando de titular também fazia gols, e fiquei marcado, né, por ser Charles Pé de Coelho, aquele gol de 2007 contra o Fast Club. E aí a torcida estava me abraçando, tava tudo certo. No Campeonato Baiano fiz alguns gols, né? E aí surgiu alguns fatos, né, que ocorreram durante 2008, que tinha treinadores que chegavam, e chegou até para mim e falou, disse, olha, infelizmente não vai dar para te levar, porque se eu levar você, a torcida vai pedir e às vezes eu não quero colocar, né? Ele preferia, às vezes, se ele quisesse colocar, ele colocava, se ele não quisesse, só que aí, né, eu acho que com a torcida querendo que colocasse, aí às vezes eu não ia pro jogo por causa disso, né? Tinha treinadores que não levavam porque quando chegava o segundo tempo, o time não estava bem, aí a torcida começava a me pedir. E aí eu entrava e estava dando conta do recado. Porém, tem treinadores que iriam optar por outros jogadores, né? Tinham jogadores lá de nome no elenco de 2008 que chegaram ganhando muito, né?
e às vezes também não sei também o que acontecia nos bastidores. Eu sei que que alguns treinadores vieram me falar, disse, rapaz, eu não sei o que acontece. E aí eu tava querendo. Alguns treinadores falavam que queriam me colocar para jogar, e aí não acontecia. Já outros, já teve outro no Baiano que falou que não iria me levar, né? Até teve um jogo contra o Vitória que eu tava para jogar de titular, e quando eu cheguei, nem na relação eu tava, né? Eu fiquei um pouco com raiva, mas assim, independente de tudo, eu treinava do mesmo jeito, me dedicava ao máximo, né? Porque sempre fui profissional, sempre me dediquei ao máximo. E a minha saída, na verdade, a minha saída do Bahia, na verdade, ocorreu depois que mudou a presidência, né? Depois que o Petrônio Barrada saiu, acho que, se eu não me engano, Marcelo Guimarães entrou, né? E ele queria me emprestar. Na época eles até falaram para eu ir para o Vitória da Conquista, né? Só que eu conversei com eles e eu tinha já conversado também com o pessoal do Joinville. Mas na verdade eu fiquei aguardando a decisão deles para saber realmente o que eles queriam comigo, né? Porque em 2008 eu fui bem no Baiano, porém não tive muita oportunidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós jogávamos na Série B lá em Feira de Santana, teve alguns probleminhas no começo, porque a gente saía de Salvador para a Feira de Santana, e por isso que o time oscilou muito no Campeonato Brasileiro. E aí depois eles viram que tinham que dormir lá, né, em Feira de Santana, para que a gente pudesse fazer um bom jogo, né? Porque como a gente saía de Salvador próximo do jogo, aí os jogadores já chegavam lá um pouco exaustos, né, cansado da viagem, né? Que é de mais ou menos 1h30 para 2 horas de Salvador para Feira de Santana. Às vezes pega congestionamento, tem esse negócio, né? E aí eu segurei, fui conversar com os diretores da época, né? E aí eles disseram, olha, a gente vai emprestar, a gente não tá. Eu disse, pronto, então eu tenho aqui o Joinville. Aí eles queriam me colocar no Vitória da Conquista. Aí, na verdade, até na época eu conversei até com o Avi, né? Rapaz, fica aí, você sabe que, tipo assim, os caras contratam, mas quem joga na verdade é a gente. Eu disse, mas eles não querem que eu fique, velho. Aí acabou que eu fui emprestado para o Joinville, né? Eu tinha ainda contrato, acho que de 1 ano, se eu não me engano. Tinha mais 1 ano, era 2 anos de contrato, né, com o Bahia. A minha vontade era ficar, né? Mas aí, como mudou a presidência, Marcelo Guimarães e os outros, né, optaram por me emprestar. Depois que Charles saiu do Bahia, ele foi jogar no Joinville. Lá no Joinville, Charles ele foi muito querido pela torcida, jogou a Série D, marcou vários gols e foi muito bem, mas muito bem mesmo. Jogou por 2 ou 3 temporadas lá no Joinville, então ele vai jogar no Guaratinguetá, que naquele ano que Charles foi jogar lá, se transformou em Americano. Lá no Americano, Charles, ele até começou bem, marcando gols, sendo artilheiro do Campeonato Paulista, só que ele acaba tendo uma lesão que ele perde sequência. Mas Charles ficou lá no Guaratinguetá por 2 anos, no Americano, é o costume chamar Guaratinguetá. Charles ficou no Americano por 2 temporadas, e quando Charles sai de lá, ele começa a rodar no futebol. Charles, eu pergunto para você, e te agradecendo muito pela sua participação aqui no nosso vídeo, saiba que você vai ficar marcado muito para a torcida, nunca te esqueceremos, você sempre será o nosso herói. Mas o que ficou para você da sua passagem no Bahia, da sua passagem no futebol? Como está você hoje, depois que encerrou a sua carreira? Fui encerrar a carreira praticamente aí na Bahia mesmo, né? Joguei o Campeonato Baiano em 2015 pela Catuense e depois do Campeonato Baiano eu fui jogar a segunda divisão do Baiano pelo Itabuna. Só que
Eu tive uma lesão lá no tornozelo que acabei parando, né, de jogar futebol. Uma lesão de osso, né, osteocondral de talos, que eu lembro até hoje o nome dessa lesão. Fiquei praticamente 2 anos ou 3 sentindo muito sem jogar futebol. Hoje já dá para jogar futebol, né? Eu acho que depois dos 2 anos, 3 anos, em 2017, 2018, dava até para eu retornar, né? Como eu parei com 30 anos. Só que aí eu optei, eu já estava com minha empresa aqui, eu trabalho com confecção. E aí eu optei por dar continuidade, porque eu estava numa certa idade. E assim, acontece, são coisas do futebol, né? Tive que machucar, mas eu acho que, como eu falo, né? Deus sabe de todas as coisas. O mais importante é que, assim, graças a Deus, hoje ainda sou lembrado. Eu queria agradecer muito à torcida do Bahia por lembrar desse gol, como eu lembro também, que ficou marcado, ficou para a história, ficou na minha história também. Como eu falei, é um gol que para mim é mais importante do que um título. Foi no momento que o Bahia estava precisando, eu também estava precisando, né? E eu pude estar lá para poder fazer o gol e ajudar. Eu tenho cada torcedor do Bahia que lembra, que lembra de Charles, né? O Pé de Coelho. Tenho guardado um carinho aqui no fundo do meu coração. E queria agradecer a todos por lembrar, né, desse momento, por mandar uma mensagem de carinho. Isso é muito gratificante para um atleta profissional. E ainda mais eu, que sou um atleta ex-profissional, né, que atuou, hoje já não atua mais. E ainda ser lembrado é muito gratificante. Queria agradecer a todos os torcedores do nosso Bahia aí, minha porra. É muito bom, velho. Hoje eu resido em Sergipe, né? Mas sempre quando dá eu apareço aí nos jogos também. Esse ano eu não fui ainda, mas a minha vontade sempre é tá, né, indo assistir, mesmo que distante, eu assisto os jogos pela TV. E é isso, queria deixar um beijão grande aí, nação tricolor. Espero, né, que continue nesse nível de atuação. A gente vê que hoje o Bahia está na primeira divisão, almejando coisas grandes, né? Uma Libertadores. E eu creio que depois que esse grupo City entrou, eu vejo que teve melhorias e acho que o Bahia hoje é um dos maiores clubes do Brasil e vai brigar sempre pelo título. Um abração e fica com Deus. Charles, muito obrigado por sua participação aqui no nosso canal, te agradeço muito, agradeço também a sua presença, você que chegou até aqui conosco no nosso vídeo, acompanhou essa história incrível do nosso herói. Vamos estar aqui na próxima semana para mais um vídeo incrível. Peço que você deixe o seu gostei e siga e se inscreva no nosso canal. Agradeço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!